Olá pessoal, continuando os estudos aqui, e agora sobre a parte 2, em que vou falar sobre 3 meses, e depois no próximo vídeo vou ter que dividir em 3 partes, vou falar sobre os últimos 4 meses, e também apresentar algumas datas aqui. Então, como a gente já viu no vídeo passado, em que na promessa de Zacarias, esses 4 jejuns, desses 4 meses, seriam transformados, então vamos ver o que tem nesses meses, em que dias são e o que ocorreu ao longo da história. Em 3 desses meses, pode-se considerar 5 tragédias que ocorreram. Isso me fez lembrar sobre o número 666. Será que não haveria mais a sexta tragédia em cada uma delas? Fazendo uma comparação também, como são 4 cavaleiros do Apocalipse, será que essas datas, esses meses 4, não tem também alguma relação com eles? Será que não seriam os meses que eles poderiam se revelar? Mas vamos ver aqui sobre essas datas primeiro. E a primeira, como fala na profecia de Zacarias, o quarto mês, o que aconteceu em 17 de Tammuz? Ocorreram ao longo da história 5 tragédias. Primeiro foi a quebra das tábuas da lei, por conta da idolatria do bezerro de ouro. Moisés subiu para receber a lei de Deus, mas quando ele desceu, o povo já estava adorando um bezerro de ouro. E Moisés quebra essas tábuas. E também, nessa mesma data de 17 de Tammuz, o sacrifício foi interrompido no primeiro grande templo. E agora, no tempo dos romanos, um ídolo foi colocado dentro do grande templo. E também foi o dia em que ocorreu o rompimento das muralhas do segundo grande templo. E nesse dia também foi a queima da Torá por um oficial romano. Em 9 de Av, que é o quinto mês, pode-se considerar 5 tragédias. O pecado dos espias, Moisés envia 12 espias para a terra de Canaã, mas quando eles voltam, eles acabam influenciando ao povo a não acreditar na promessa de Deus. Nessa data também foi a destruição do primeiro grande templo, foi também a destruição do segundo grande templo, na mesma data, olha a importância disso, e também foi a queda de Betá, eu não sei se é assim que pronuncia, filho de Korashba, isso está na história judaica. E nessa data também houve a aração do monte do templo, como se fosse um monte qualquer, ou seja, você tem um campo e você ara aquele campo, e fizeram essa aração no monte do templo, no templo do profeta Jeremias. E isso está descrito em Jeremias 26:18 e Miqueias 3:12. No mês de Tishrei, em 3 de Tishrei, que é o sétimo mês, é o jejum de Gedalias, também no tempo do profeta Jeremias. Esse jejum recorda o assassinato de Gedalias, governador de Judá, evento que encerrou a autonomia judaica após a destruição do primeiro grande templo. Isso está escrito em Jeremias 41, 1-3 e também em 2 Reis 25:25. Em 10 de Tevet, que é o 10º mês, olha só, 10 com 10, né? E 10 representa o número divino. Também pode-se considerar 5 tragédias. A primeira tragédia que os judeus consideram foi a tradução da Torá para o grego, porque eles creem que a Torá era somente para os judeus, sagrada para eles. Quando houve essa tradução, começou muitas perseguições também, por conta de interpretações errôneas. Então isso se tornou uma tragédia. Por conta de uma tradução, começaram a haver mais perseguições, mais mortes do povo judeu. Esse dia também foi a morte de Esdras, apesar de não ser uma tragédia, e sim um luto, né? Mas também ocorreu nesse mês, e foi no dia 9. No dia 10 foi o início do cerco de Jerusalém, do primeiro grande templo, por Nabucodonosor. E também, nesse mês, foi a prisão de Jeremias. E na história moderna, esse mês também foi escolhido para a lembrança das vítimas do Holocausto, é chamado de Kadish geral, porque como foram muitas mortes, então eles separaram um dia nesse mês para poder relembrar esse evento triste da história. E olha só uma coisa interessante, a soma dos 4 números, o quarto mês, quinto mês, sétimo mês e o 10º mês, a soma deles dá 26. E 26 é o valor inefável do nome da misericórdia de Deus, que é o tetragrama, o nome de Deus, que alguns tentam falar Iavé, né? Curiosamente tem a mesma soma. Se a gente pegar 17 de Tammuz mais 9 de Av, vai dar também o número 26. Será que aqui em 17 de Tammuz, lá no ano de 2029, seria a revelação, né, ou a confirmação do Messias, filho de José ou de Davi? E em 9 de Av, a mesma coisa, né? Um dos dois ali sendo revelado. E se a gente pegar 3 de Tishrei mais 10 de Tevet, vai dar o número 13. E é o valor da palavra Eshad, que significa 1. E curiosamente eu lembrei de Jesus, porque foram 12 discípulos mais o Messias, número 13. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. O 13 também simboliza o Messias. Então se a gente pegar o número 26 e o número 13, é como se a gente estivesse dizendo que Yahvé, né, Deus, é um. É como se fosse a soma dessas duas palavras. E agora se a gente somar 26 mais 13, vai dar o número 39, que é a soma de todos esses dias. O dia 17 de Tammuz, 9 de Av, 13 de Tishrei e 10 de Tevet. Somando tudo vai dar esse número, 39. E curiosamente também em relação a Jesus, como eu já tinha trazido no vídeo sobre os fundamentos bíblicos para cálculos de Apocalipse, 39 foi o número de horas que Jesus ficou morto. E naquele estudo eu somei mais 3 horas, como teve 3 horas de trevas, né, de escuridão, que somados dá o número 42, o mesmo número de meses que Apocalipse fala, do trabalho de parto. Agora, se a gente pegar o número 26 e somar com 39, vai dar um número 65, que é a palavra, que é igual à palavra adenute, que tem o mesmo valor numérico. E eu lembrei também que, como tem 666, e como a gente achou essa palavra adenute, que é igual a 65, será que Satanás não vai tentar ser superior a esse 65? O que significa esse adenute? Adenute é a característica de Deus como mestre e governador do universo. É a forma substantiva relacionada ao nome Adonai, meu Senhor. E Adonai é um nome sagrado. Diferente de Adonai, que é um título direto para Deus usado em orações, adenute é o termo abstrato para descrever o estado ou natureza dessa autoridade, também visto como o canal que revela a divindade no mundo físico. Olha só, divindade no mundo físico, servindo como uma vestimenta para expressar a soberania de Deus na criação. Então temos esses 4 dias que são de jejum, houveram tragédias ao longo da história e que Deus prometeu que isso seria transformado, porém transformado para a casa de Judá.
mas a casa de Judá já não estava caindo em idolatria quando Deus profetizou isso? Então, será que não existe uma relação desses 4 jejuns com os 4 cavaleiros do Apocalipse e os 3 meias? Como a gente já viu que meia, 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 sendo se trata de 3 pessoas, porque o número 6 está relacionado com o sexto dia da criação, onde o homem foi criado, então são 3 pessoas, porém são 4 datas. Será que essa quarta data não seria um feito que esses 3 juntos vão promover? E a gente vai ver que existe um feito que eles vão promover que a gente aqui no cristianismo parece que não está esperando isso. A gente ouve muito falar sobre o templo físico, né, que eles vão reconstruir o terceiro grande templo, mas existe algo ainda maior, que também faz parte do engano. E lendo Jeremias 13, de 1 a 11, será que também não tem a ver com os últimos 4 anjos que vão ser soltos lá em Apocalipse 9, 13 a 15, na sexta trombeta? Porque o que aconteceu ali? Deus mandou que Jeremias comprasse um cinto e que não colocasse esse cinto na água. E disse para ele ir até o Eufrates e esconder lá no Eufrates esse cinto, não colocando na água. E passados muitos dias, o que está escrito ali, ou seja, olha só a relação com o Apocalipse, passando muitos dias, Deus falou para ele voltar lá e pegar aquele cinto. E quando ele viu aquele cinto, mesmo não tendo sido mergulhado em águas, aquele cinto já não servia para nada. E tem tudo um significado com isso também. E como o cinto envolve o corpo, eu lembrei também da armadura de Deus que o apóstolo Paulo nos ensina, que nós devemos nos cingir com a verdade, nos envolver com a verdade. E a verdade é o próprio Espírito Santo. Porém, o povo nesse momento aqui, em Apocalipse, eles vão ser envolvidos pela mentira, totalmente envolvidos pela mentira. É a operação do erro em um nível máximo. E o que diz em Jeremias 13, de 13 a 14? Mas tu, diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes dessa terra. E aos reis, aí eu lembrei do 666, os 3 que podem ser considerados como reis, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Fá-los-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão para que os não destrua. Olha só a gravidade disso. Assim como em outros profetas, Deus está falando que ali em Apocalipse, no dia da ira do Senhor, de forma alguma, Deus vai ter piedade. Porém, ali nesse capítulo 13 também, escreve que, apesar disso, logo depois desses versículos aqui, o Senhor chorará escondido, ele se lamentará, ele se derreterá em lágrimas por conta desse dia do que ele vai fazer, porque realmente é necessário. Isso porque não deram ouvidos de tantas vezes e tantas vezes que o Senhor falou para este povo. Olha quantas vezes o Senhor enviou profetas, enviou os apóstolos, e a muitos deles mataram e a outros perseguiram. E agora chegou no nível de engano em que eles vão acabar acreditando em uma grande mentira e fazendo aliança com ela. Como está em Isaías, é uma aliança com a morte e com o além. Mas olha só a comparação desse texto também com Apocalipse 6:4 e também 17:16. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Assim como o Senhor falou que atirando uns contra os outros, lá em Jeremias 13. E a esse cavaleiro vermelho também foi-lhe dado uma grande espada. Já no capítulo 17, versículo 16, diz que os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Eles, apesar de serem enganados, eles vão perceber um pouco antes do dia da ira de Deus e vão fazer isso aqui, vão odiar essa meretriz que fizeram eles errar, que fizeram eles se prostituir, porque eles vão ver a ressurreição para a vida, eles vão ver o Senhor vindo nos ares com poder e grande glória. E aí vão ver aqueles que já ressuscitaram no Senhor, como o próprio Moisés, Elias, Jeremias, todos os profetas, e vão ver isso e não vai ter como mais negar. E vai ter aquela guerra, vai iniciar uma guerra. Então, quando eles perceberem e lembrarem de onde caíram, haverá guerra de irmão contra irmão, pai contra filho e filho contra pai. E Jesus também já havia profetizado isso em Mateus 10:21 e Marcos 13:12. Então vamos agora começar sobre 3 meses. E o primeiro que eu gostaria de trazer é o 11º mês, ou seja, o número 11, que é da tribo de Aser. É o mês de Shevat. Cada mês tem uma relação com uma tribo, e a gente vai ver também que tem uma bandeira, uma letra associada, um versículo associado, às vezes um sentido humano, né, tipo visão, paladar, olfato, audição, ou também algumas partes do corpo associada a esses meses. Tudo isso trazendo uma explicação, um ensinamento. Então o que significa o mês de Shevat? Ele significa ramo ou galho. Aí eu lembrei de Apocalipse 13:11. E diz que vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Mas está falando de 2 chifres. Lembra que são 3? O Messias filho de José, o Messias filho de Davi e também o falso profeta. E aqui está falando sobre 2 chifres. Outra tradução de Shevat é cetro real. Lembraria talvez o falso profeta ou um desses 2 Messias que trabalham em conjunto. Shevat é representado pelo número 11, que é o 11º mês. Sendo que, como 10 representa plenitude, representa Deus, 11 representa o transcendente, transcende isso, transcende essa plenitude, transcende todos os níveis, completude, e tem ligação com a coroa de Deus. E olha só o que diz em Apocalipse 6:12. O cavaleiro branco recebe uma coroa. Será que nesse 11º mês já não vai surgir esse primeiro cavaleiro? E em 2026, Shevat ocorre entre janeiro e fevereiro. Mais precisamente, ele dá início em 18 de janeiro e vai até 17 de fevereiro. E qual tribo está associado? É a tribo de Aser. Aser significa prosperidade e também elogiar, glorificar, homenagear. O que me fez lembrar de Apocalipse 13:12, aquele versículo logo em seguida. E o que ele faz?
faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Então ele elogia aquela primeira besta e faz com que as pessoas o adorem, ou seja, glorifiquem, homenageiem aquela primeira besta. E como se trata de prosperidade também, esse governo que a gente fala do anticristo realmente vai prosperar. Em Deuteronômio 33, 24 e 25, Moisés alude ao mérito de Aser de ter dado à menorá sagrada, aquele candelabro, né, como a gente conhece, o óleo sagrado, que é o óleo da oliveira, o que me lembrou de Zacarias 4, quando fala sobre as duas oliveiras. E Moisés também faz menção que nos dias de Aser haverá paz. Lembra quando o apóstolo Paulo diz que quando começarem a dizer paz e segurança, sobrevirá repentina destruição? Será que isso já não começa a acontecer este ano agora? E o que tem na bandeira de Aser? É uma bandeira dourada com a figura da oliveira, justamente por conta desse óleo que ele trouxe, né, para menorar, porque esse óleo é extraído da oliveira. A letra associada a esse mês é a Tsadik, que pode ser Tsadik, que significa justo, ou também significa capturar, sendo que esse foi o mês que Elias foi levado pela carruagem divina. Foi só essa combinação desse mês com Elias, com esse justo. E o versículo associado é Levítico 27, 32 a 33, que significa que quando o judeu tem um animal para oferecer no altar, esse animal é sagrado. E que se ele quiser trocar o animal por outro, que não seja sagrado, os dois animais se tornam sagrados. Esse número 2 aparecendo aí também, sendo que são 3, né? 2 como se estivessem aparecendo aqui nesse mês. Em Zacarias 1, de 7 a 17, é um mês de Shevat que aparecem os 3 cavalos e seus cavaleiros, menos o quarto, que é da cor preta. Ou seja, aparece o branco, o amarelo e o vermelho, mas o preto não aparece. Aparecem 3 cavalos. E a gematria desse mês, ou seja, o valor numérico desse mês é 314. Também tem como fazer uma conta com esse número. E quando se soletra Shevat, dá o nome de Shaddai, assim como o nome de Deus, né? El Shaddai. Em Jeremias 11:16, diz que o Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu seus ramos. Só para lembrar dessa comparação que o próprio Jeremias faz de Israel com essa oliveira verde, sendo que o próprio Davi, o rei Davi, se comparou com uma oliveira também. E o apóstolo Paulo chega a falar em Romanos sobre a oliveira brava, faz parte desse simbolismo também que tem nas escrituras. O 12º mês é o mês de Adar, que é a tribo Naphtali. Adar é o mês do despertar do sono espiritual, em que tem a festividade de Purim, que é o livramento dos judeus, na época de Esther. Um dos significados de Adar é forte, o que me lembra de Isaías 9:6, quando fala um dos nomes de Deus, que é Deus forte. Adir, que está em Salmos 93:4, que significa forte, também significa irá durar por várias gerações, semelhante ao significado hebraico de dor. Estranhamente, né? Uma dor que vai durar por várias gerações. Outra tradução de Adar é vestimenta, sendo que essa vestimenta às vezes pode encobrir algo, né? E também serve para cobrir, ocultar o corpo. E talvez essa é uma das funções, uma das maneiras que o falso Messias vai ter, né? Ele vai estar encobrindo ali o próprio dragão em si. Adar é a junção de duas palavras, Aleph e Dar. Não é a palavra em português, é a palavra em hebraico, que significa Deus mora. O que me lembrou também dessa passagem de Isaías que fala Emanuel, que é Deus conosco. Ou seja, ele estaria aqui conosco. A tribo relacionada a esse mês é a Naphtali, que tem características de rapidez e cantar. Essa tribo tem pressa em servir a Deus. Naphtali representa a Torá. Seria ela a mudança ou renovação da lei? A gente crê que Jesus fez isso. Os judeus esperam no Messias que ele também fará algo semelhante a isso. Irá trazer revelações da lei que nunca foram descobertas, nunca foram trazidas à tona. Isso pode mudar muita coisa. É como se fosse trazer o porquê que, por exemplo, guarda o sábado, o porquê que faz aquele preceito ou outro, o porquê que cumpre essa lei, e trazer o sentido por detrás de tudo isso à tona. A bandeira dessa tribo Naphtali é de cor vermelha diluída, e me lembra de Apocalipse 17:6, quando fala da grande meretriz, em que diz que a mulher está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Por isso esse vinho diluído, representação do sangue também. Porém, essa coloração, mesmo que diluída, é um sinal de poder. Quando o Messias se revelar, haverá abundância de vinho, ou seja, de poder. Ele exercerá um grande poder mundial, né? Emanando de um único ramo. A letra associada a esse mês é a letra Kuf, que significa cercar, e me lembrou de Armagedon. Porque, como a gente falou que o dia da ira seria em Adar 2 de 2030, lembra desse cerco também, né? E essa letra Kuf também, ela pode significar bater com força e também significar macaco. Parece nada a ver aqui com a nossa língua, né? Mas o macaco ele se comporta como uma imitação do homem. E assim também esse dragão, através desse falso Messias, vai fazer. Kuf também representa Teshuvah, que é o arrependimento, o retorno para Deus. Ou seja, assim como a gente vê no profeta João Batista, em que ele faz o povo se arrepender, se batizar para preparar o caminho para retornar para o Senhor, para aprender, estar preparado, né, para receber as palavras, assim também deve acontecer. E o mês de Adar foi o mês que os judeus tiveram permissão para reconstruir o segundo grande templo. E curiosamente as letras que compõem Ramã é igual a 95. Isso também tem como fazer parte de contas para chegar em alguma interpretação. Mas, só para lembrar que foi neste mês que os judeus tiveram a permissão para reconstruir o segundo grande templo. Então isso pode vir a acontecer, não sei se esse ano ou em 2029. Não quer dizer que a reconstrução vai começar, mas talvez uma promessa de vocês vão conseguir sim, eu vou permitir que vocês reconstruam. Talvez isso pode começar a ser falado.
Continuando, Adar, ele é considerado como o mês grávido do ano. Essa palavra é estranha, né? Ano embolismo, porque assim como no calendário gregoriano a gente tem um ano bissexto em que um mês tem um dia a mais, no calendário judaico existem anos em ciclos de 19 anos em que 7 anos tem um mês inteiro a mais, que é o mês de Adar 2. Por isso que ele é considerado um mês grávido. E como já tinha falado no vídeo passado, haverá Adar 2 em 2027 e também em 2030. E já antecipando, caso eu venha a esquecer, em 2030, no mês de Ave, assim como a gente acabou de falar sobre o jejum do mês de Ave até março de 2030, ou seja, Adar 2, vai dar exatamente 9 meses, como se fosse o período da gravidez em que haverá as dores de parto logo no final. Quando a Adar 2, Purim, é celebrado no segundo Adar. As festividades são postergadas para o próximo mês, porque existe uma conexão de redenção de Purim com a redenção de Páscoa. E o segredo de Adar e Purim é o fim está cunhado no início, por isso essa conexão um com o outro. Um parece que é o fim, enquanto o outro é o início. Em Jesus, para nós, foi o início, e aqui em Adar vai ser o fim. Segundo a expressão, com um macaco no rosto de homem, a letra Kuf também simboliza a fantasia, um costume que é somente aceito em Purim, ou seja, uma festividade em que as pessoas podem vestir uma máscara, uma fantasia, e isso somente é permitido em Purim. O nome de Deus não aparece no livro de Esther. Uma curiosidade aí, né? Em Purim atingimos o nível da cabeça desconhecida. Isso que eu estou trazendo aqui, essas palavras, esse estudo, não é meu. Eu estou pegando de sites e também de livros judaicos que trouxeram essas informações. E eu achei muito curioso, cabeça desconhecida. O que me lembrou, o que me fez lembrar de Daniel 11:38, em que diz que, mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Uma curiosidade aqui, como assim? Vão adorar um Deus que nem seus pais conheceram? Porque haverá essa besta que surge do abismo, que é Abaddon, e também tem esses últimos 4 anjos que estão presos e serão soltos do rio Eufrates. E, continuando aqui em relação a Purim, o estado de total ocultação existencial do ser, pelo mérito de dar à luz a um supremo novo ser. É como se ali já estivesse surgindo um ser diferente, né? Uma cabeça desconhecida. E a gente vê isso muito em Apocalipse. E Adar também tem essa relação com o peixe, que lembra essa cabeça desconhecida. E como já tinha falado no último vídeo também, Israel é representado pelo mar lá em Apocalipse. Em Daniel 7:2 cita que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Ou seja, nesse período de tempo, talvez esse ano ainda, Israel vai ser realmente muito agitado. Talvez, não sei se com guerras ou rumores de guerra. E em Purim é considerado como se fosse a revelação da identidade de Israel, por conta de Esther, né? Mordecai, que era seu tio, era como um judeu que não podia revelar sua identidade para não ser exterminado, mas ali em Purim, nessa festividade, nesse livramento de Deus ali para eles, é como se a sua identidade então fosse revelada. Mas comparando de novo Israel com o mar, eu lembrei de Mateus 13:47-50, em que Jesus fala da parábola da rede, que o reino do céu se assemelha a uma grande rede que é lançada ao mar e que pesca todo tipo de peixe. Em Gênesis 22:15-18 e também 32:12, Deus fala a Abraão essa promessa em que a sua descendência será como a areia do mar. E tem o mar aí também, né? Em Apocalipse 12:18, quando há essa expulsão de Satanás e seus anjos das regiões celestes, eles serão lançados aqui na terra. Satanás, ele irá lançar uma espécie de rio contra essa igreja que estará sendo levada, mas a terra irá ajudar. E como os eleitos vão ficar aqui ainda, então ele vai perseguir esses eleitos. Porém, como está escrito em Apocalipse 12:18, o dragão ele se põe de pé sobre a areia do mar. E logo depois a gente vê que uma besta surge do mar, como se isso viesse de Israel, e outro da terra, como se viesse de outros povos. E outra curiosidade em relação a Israel e o mar. Em Provérbios 8:29 diz: quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem seus limites, ou seja, mandamentos, né? Foi o que Deus fez com os judeus, deu mandamentos para que eles não transgredissem essas leis, quando punha os fundamentos da terra. Então isso lembra muito os judeus, em que quando Deus estabelece as águas, o seu limite, e impõe seus mandamentos para eles, está fazendo essa representação com os judeus. Na criação, quando há separação de águas, é como se essas águas, uma fossem os judeus e outras águas outros povos. Deus escolheu os judeus com um propósito. E outra curiosidade é que os meses de Tishrei e Reshivan, que é o primeiro e o segundo mês do ano cívico, correspondem às tribos de Efraim e Manassés, que são os filhos de José. E cada um deles tem a guimatria de 331 e 395. Quando os dois se combinam com o Naftali, que a guimatria é igual a 570, somando todos eles vai dar 1296. Lembra que os dias de pregação das duas testemunhas é de 1260 e na promessa de Daniel fala de 1290 dias? Olha só a proximidade disso, 1296. E 1296 é igual a 36 ao quadrado, que também é igual a 6 elevado à quarta potência. Olha só, o número 4 com o número 6, a quarta potência. Temos 4 jejuns que devem ser transformados. E o número 6 está aí. E no vídeo passado também eu havia falado sobre as duas testemunhas começarem no dia 21 de Iyar, que é o 36º dia da contagem do Homer. Será que não tem relação com isso? Olha só a relação que tem uma coisa com a outra. Todas essas peças se encaixando. O oitavo mês, que é o mês de Reshivan, que é representado pela tribo de Manassés. Segundo linguistas, a palavra Reshivan é cognata das palavras Ashrat Ma'in, não sei se é assim que pronuncia, que significam uma abundância de água. E olha só, o mês de Reshivan foi o mês do dilúvio. Olha só esse significado, uma abundância de água. Também conhecido como Mar Reshivan. Essa palavra Mar, antes de Reshivan, significa amargo. Mar também significa senhor e mestre.
E curiosamente esse mês de Reshvan é um mês que não tem festividade alguma. É o mês que houve o dilúvio e desde então não tem nenhuma festividade nesse mês. É como se eles aguardassem que quando o Messias realmente surgir, esse mês seja transformado, esse mês tenha algo importante para acontecer. O rei Salomão, ele terminou a construção do primeiro grande templo, alguns acreditam que no primeiro dia desse mês de Reshvan, e está em 1 Reis 6:38. E o nome antigo desse mês era nome de Bul. Porém, o primeiro grande templo, ele somente foi inaugurado 11 meses depois, em 8 de Tishrei. Olha só o número 11 também aparecendo igual o mês de Shevat. E, apesar do mês de Reshvan ser um mês amargo, sem festividades, Deus recompensou o mês Reshvan, prometendo que o terceiro grande templo seria revelado pelo Messias nesse mês, descendo do céu e será consagrado nesse mês. Olha só, os judeus eles também acreditam que haverá um templo, um santuário que descerá do céu. A gente lê lá em Apocalipse sobre a nova Jerusalém que desce do céu, mas os judeus também têm essa interpretação que haverá o terceiro templo em que descerá dos céus. Mas haverá como se fosse uma junção de dois templos, né? Um com o outro. Haverá um templo físico aqui na Terra e esse outro que descerá dos céus. Os dois vão se conectar, vão ficar conectados. Enquanto o Messias faz esse terceiro grande templo aqui na Terra, Deus ele já fez, já está pronto esse terceiro grande templo no céu. Na verdade, ele sempre existiu, né? Moisés já falou dele. Quando Moisés subiu do Monte Sinai para os céus para ver as sombras das coisas celestiais, para reconstruir aqui na Terra, esse santuário divino já existia. Por isso que eu achei tão interessante em trazer isso, porque eu, pelo menos como cristão, nunca ouvi falar que os judeus também esperam que um templo desceria do céu, assim como a gente vê em Apocalipse, porque eles não creem, logicamente não creem em Apocalipse, mas eu não tinha essa informação que eles também esperam algo assim. E como está em 1 Reis 6:38, existe esse termo, tal como deveria ser, ou seja, Salomão terminou o primeiro grande templo no mês de Reshvan, e está escrita essa frase, tal como deveria ser, ou seja, os sábios judeus creem que isso irá acontecer no mês de Reshvan futuramente. Por isso também que esse mês recebe esses títulos de Senhor e Mestre, quando recebe esse termo Mar antes de Reshvan, Mar Reshvan. E Mar significa mestre e senhor também. Uma das origens da palavra Reshvan pode ser Harsh, que significa algo que vem com velocidade. Lembra de Naphtali, que tem pressa em adorar? E agora parece que vem algo com velocidade, tipo assim, vem do céu para a terra. E olha só, é no sétimo dia desse mês, de Reshvan, que os judeus eles começam a rezar rezas diárias para que Deus traga chuvas no mundo, né? Não como dilúvio, mas uma chuva boa. E Deus promete que irá prover a chuva no tempo apropriado, se eles cumprirem as suas leis, como está em Deuteronômio 11, 13 a 21. Mas isso me fez lembrar do texto de Amós 4:7, em que Deus fala que reterá a chuva por 3 meses antes da ceifa. E essa ceifa representando a ressurreição. Não estou dizendo que isso vai acontecer fisicamente, não vai haver nenhuma chuva 3 meses antes. Mas a chuva, a água, representa o Espírito Santo. E Deus está falando que vai reter a chuva 3 meses antes. Isso também tem uma conta, se não me engano, já está naquele vídeo sobre os selados. Uma curiosidade é que, como o mês antigo, né, era chamado de Bu, a raiz da palavra Mabu significa dilúvio de Noé, que tem valor de 40, mesmo período de chuva do dilúvio. E Bu também quer dizer grandes buracos. Lembra que durante o dilúvio os abismos também abriram e trouxeram água para cima, de baixo para cima? Embora o dilúvio pareça ter vindo para destruir a terra, uma análise mais profunda revela que veio para purificá-la. O número 40 também representa os 40 dias que Moisés estava no céu recebendo a Torá, em Êxodo 34:28. Em Malaquias 3:5 diz: Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Lembra desse significado que pode ter Estivan, algo que vem com velocidade? Deus estava falando que vai vir de forma veloz para trazer esse juízo. No nosso tempo pode parecer que é lento, né? Não é tão rápido assim, mas espiritualmente é muito rápido. Cada vez que a gente vai ficando mais velho, parece que os dias, os anos vão passando muito rápidos. Imagina para Deus que 1000 anos é como um dia. Uma outra coisa que eu lembrei também foi de Mateus 23, 8 a 10, em que Deus fala que vocês não vão ser chamados de mestre, porque mestre é um só, que é o Pai, né? E que também vocês não vão ser chamados de guias, porque guia é um só, que é o Messias, que é o Cristo. Então, esse mês aqui recebendo esse título de Senhor e Mestre, como se trouxesse esse santuário divino para a Terra, é uma profanação do divino. Mas vamos continuar aqui. Em aramaico, Mar-Heshvan significa movimento dos lábios. Aramaico é uma língua muito próxima do hebraico. E o que diz em Apocalipse 13:15? Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Olha só, a besta vai falar por si só, né? Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E a tribo associada a esse mês de Reshvan é a tribo de Manassés. Quando o filho mais velho de José nasceu, ele disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Está em Gênesis 41:51. E nesse mês também, lá em 2029, né, nesse estudo que a gente está trazendo, eles poderiam esquecer, né, de todos os trabalhos que já foram feitos aqui na Terra e da casa do Pai Celestial, ou seja, abandonando o primeiro amor de fato. Quando as letras da palavra Manassés são redistribuídas, forma-se a palavra Neshama, que é um nível de consciência da alma que se caracteriza pela utilização da compreensão intelectual para chegar à comunhão com Deus. Ou seja, pela razão eu me conecto com Deus. Não é porque eu creio e eu não vejo e eu tenho que crer assim mesmo, não.
no judaísmo, isso também deveria ser no cristianismo, né, é saudável, é necessário nós questionarmos. Nós precisamos entender, buscar essa plenitude do conhecimento de Deus, é o que os apóstolos nos incentivam. A gente precisa conhecer de verdade. Não quer dizer que eu vou saber e vou conseguir explicar a Deus, não é isso. Mas pelo meu intelecto eu vou avançando nisso, porque isso também é o que o autor de Hebreus chega a dizer, como uma denúncia, né? Pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres na lei, mas estão dependendo de pessoas para poder explicar de novo e de novo as coisas fundamentais do evangelho. E é isso que acontece hoje em dia, quando as pessoas vão na igreja de novo, vão repetindo e nunca avançam. Estão ainda no alimento líquido, contaminado às vezes, né? E nunca avançam para o alimento sólido, porque esperam em outros e não buscam em si mesmos, né? Essa comunhão com Deus pelo próprio intelecto. E no judaísmo, a alma possui 5 níveis de consciência. O que me fez lembrar, será que haverá a sexta, né? Com essa marca da besta, que vai colocar na testa ou na mão direita? Isso pode ser simbólico, não fisicamente falando, mas tem a ver com esse nível de consciência que vai ser elevado. Humanamente e tecnologicamente falando, pode parecer até com aquele Neuralink, né, que vai colocar um chip no cérebro e as pessoas vão conseguir acessar a internet, vão conseguir acessar coisas que hoje em dia não tem como, né? Tipo, uma conexão com a própria alma, já com essa coisa virtual, né? E como é a bandeira de Manassés? Ela é da cor preta com a figura de um chifre de carneiro. A cor preta lembra as dificuldades que a tribo de Manassés enfrentou em determinado momento, que durante a história descrito em Juízes, havia 5 reis indicados por essa tribo, e isso resultou em uma luta interna. Porém, o que resultou disso mesmo foi Gideão. Então esse chifre de carneiro, ele se refere a Gideão, que é da tribo de Manassés. A letra associada a esse mês é a letra Nun, que significa perpetuar. E eu acabei não falando no vídeo passado, quando fala sobre as duas testemunhas, do dia que eles começam o ministério no 36º dia da contagem do homem, e quando tem aquela subtração, né, o número 50, daqueles 50 dias da contagem, menos 36 vai dar igual 14. E essa letra Nun é a 14ª letra do alfabeto hebraico. Então tem uma ligação com esse mês também, porque eles começam em Iyar, de um ano, supondo aqui 2026, e termina a pregação deles em Estivá, onde a letra associada é a 14ª letra, que é a letra Nun, e que significa perpetuar. E o que isso pode trazer? A raiz da palavra Nun é Nin, que significa descendente, ou seja, seria um herdeiro que perpetua o legado de seus antepassados, ou seja, o Messias. Então, Nun é considerado como a letra do Messias, ou seja, não é, o número 14. A gente vai ver que tem sim uma relação com o Messias. Nós cremos que Jesus é o Messias e isso também foi revelado lá em Mateus, a gente vai ver isso. E como eu trouxe essa questão sobre 5 níveis de consciência que a alma tem, que os judeus creem, em Apocalipse 17, 9 a 10 diz que aqui está o sentido da sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então, quando houver esse 6º nível de consciência, né, os 5 também vão cair. Não estou dizendo que é isso que o Apocalipse 17 está dizendo, mas é só uma outra forma de extrair informações desse texto. E uma coisa que eu não havia dito também é que quando em Apocalipse fala sobre montes, montanha, rocha, isso está sendo associado a anjos. Porém, como existe uma diferenciação entre montanha, rocha e coisas semelhantes assim, isso, espiritualmente falando, está dizendo o nível de poder que eles têm, né, de autoridade que eles têm. Como se fosse, quando fala estrelas, pode ser querubins, por exemplo. Quando fala montanhas, pode ser potestades, dominadores, principados. Dessa forma, em que montes, por exemplo, pode representar potestades, e rochas, dominadores, e assim por diante. E continuando aqui, a letra Nun, como já disse, é a 14ª letra do alfabeto hebraico, e possui 2 representações gráficas distintas, e isso é muito interessante, dependendo da sua posição na palavra. Num medieval ou num inicial, que é essa representação aqui, é a forma usada no início ou no meio das palavras, nunca no fim. No fim é outra forma. E ele tem um formato curvado, muitas vezes interpretado como uma representação de um peixe ou de uma pessoa curvada em humildade. Lembra que o Messias veio de forma humilde e também tem essa ligação com o peixe de Jesus, além de fazer a multiplicação de peixes, também teve aquela pesca milagrosa e tudo mais. Jesus diz em Mateus 11:29, eu sou manso e humilde de coração. Por isso essa associação da letra Nun com o próprio Messias. E também tem um Nun final, que é um Nun reto, né? Também chamado de Nun Sufit. É a forma usada exclusivamente no final das palavras. Ao contrário da forma medieval, o Nun final é representado por uma linha vertical reta que desce abaixo da linha de base. É como se chegasse até a outra linha onde estão escritas as palavras, né? E simboliza retidão e fidelidade. Sendo que é isso que Jesus faz conosco, né? Ele nos justifica, nos torna retos de coração. No livro de Números, ela destaca o conceito de que o fiel, a alma, deve se curvar diante da vontade divina. E, trazendo analogia com os dias que virão, desse falso Messias, é isso que ele vai fazer, em que as pessoas que não adoram a besta podem até morrer. Então eles vão forçar em que as pessoas se curvem à vontade divina, né? Num significa peixe em aramaico, simbolizando fertilidade e vida subaquática. Misticamente também é associada ao conceito de abismo.
coisa estranha, né. E um dos nomes do Messias é Inom, e estaria em Salmo 72, versículo 5. E outra coisa misteriosa também é que, nesse aramaico, esse Num também quer dizer que haverá multiplicação de peixes rapidamente, o que só me fez lembrar de Jesus também, daquelas 2 vezes que ele multiplicou peixes, e que está descrito em Mateus 14 e também no capítulo 15. E quando eu li isso nesse estudo judaico, eu fiquei assim: "Poxa, e por que não creem que Jesus é o Messias, né?". Às vezes não dá pra entender. Esses relatos dos feitos dele, tudo combinando com coisas que eles já creem, mas, enfim. Continuando ainda nesse mês, o Num, essa letra, tem o valor numérico de 50. Lembra daquela contagem de 50 dias do Homer? Aqui no mês de Estivão, que também é o segundo mês, tem o valor numérico de 50. Por isso essa relação de um com o outro, o mês de Iar, que é o segundo mês, e o mês de Estivão, que também é o segundo mês. Um no calendário religioso, o outro no calendário cívico. As duas testemunhas começando ali em Iar e terminando ali em Estivão. E Manassés, que é o filho de José, sugere o poder do justo, né, de nos fazer esquecer as provações com a vinda do Messias. Lembra que José falou isso quando Manassés nasceu? Deus me fez esquecer do meu trabalho pesado, das coisas que eu passei. Então, os judeus creem que o Messias ele transformará esse mês amargo no prazer da era messiânica. Ou seja, ali vai começar algo realmente tremendo, né? Um pouco antes já vai ter início, mas ali vai ter uma representação muito grande. E vai representar a revelação da alma divina em Israel. E a gente vai ver numa conta que foi nesse mês que Deus fez a aliança com Noé. Será que não será nesse mês também em que haverá essa nova aliança com essa nova marca? Por isso dessa nova marca em que Deus já está vindo ao longo de todos esses anos dizendo: não aceitem essa marca, porque quem aceitar, além de sofrer os flagelos, vai sofrer também no dia da ira de Deus. Não aceitem, porque aceitando essa nova aliança, essa nova marca, vai sofrer toda essa punição. E olha só, acredita-se que Moisés é o redentor primeiro, ou seja, o primeiro redentor. E ele também será o redentor final, Moisés, né? Eles creem que Moisés também vai voltar. E olha só, Moisés mais Num vai dar o nome de Manassés. Uma curiosidade é que no judaísmo eles acreditam que existem 50 níveis espirituais e que Moisés ele só foi até o 49º, ele não atingiu o 50º. E nesse 50º nível seria o nível de entendimento da própria criação de Deus, do propósito em que Deus fez todas as coisas. Mas que quando Moisés retornar com esse Messias também, como o Messias, né, eles receberão para sempre o 50º portal, ou seja, vai ser revelado o propósito da criação. Ou seja, vai ser revelado o propósito da criação. Seria esse o santuário divino descendo do céu, né? Esse portal, como está descrevendo, porque esse santuário divino sempre existiu. Deus já fez. Já está pronto. Só depende desse terreno aqui, por assim dizer, estar pronto, apropriado para ele descer, né? Para não ser profanado. Mas acredita-se também que Moisés teria recebido esse 50º nível um pouco antes de morrer. Tipo assim, ele recebeu e morreu. E foi sepultado. O que me fez pensar teria sido esse um dos motivos pela disputa pelo corpo de Moisés, descrito em Judas 1:9. Será que também tem a ver com isso? E olha só essa representação do número 14, que tem vínculo com o Messias, e que Mateus trouxe isso em Mateus 1:17. Como já tinha dito, né? Nada na Bíblia é por acaso. Quando Mateus está descrevendo as gerações e vai falando um por um até chegar ao Messias, ele depois faz como se fosse um resumo, né? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. 14 gerações, o número 14 aparecendo. Desde Davi até o exílio babilônico, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, mais 14. E, curiosamente falando, como já tinha trazido naquele vídeo antigo, 14 vezes 3 dá 42, o mesmo número de meses da grande tribulação. Outra coisa interessante é que tanto o Purim como a Páscoa, elas são comemoradas no dia 14 de seus respectivos meses. E eu não coloquei aqui também, a festa dos tabernáculos também é comemorada no dia 14, ou seja, tem 3 14 aí também. 14 de Adar, que é Purim, 14 de Nissan, que é a Páscoa, e 14 de Tishrei, que é a festa de tabernáculos. Em Isaías 11:9 diz que quando o Messias chegar, o mundo estará repleto de conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E a gente já viu que o mar representa os judeus, né? Então, nessa elevação de alma, né, de consciência, não sei se conectado à internet, né, aquela coisa que eu já havia mencionado, se eles vão ampliar o nível de conhecimento, não só de Deus, mas de todo mundo, né? Com essa marca da besta também, não sei se tem um vínculo com isso, mas tudo tende para que sim. E olha só que curiosidade também, o mês de Reshivan foi o mês de dilúvio, então tem relação com as águas. E como já tinha falado sobre o mar representar Israel. Então aqui vai ser um mês importantíssimo, lá em 2029, mas vai ser importantíssimo. Eu creio que ali vai ter essa marca da besta. E ainda tem mais informações sobre esse mês. Como já tinha falado, a letra Num é considerada como a letra do Messias, o que está descrito também em Salmo 72:17, dizendo que antes do sol está seu nome, e não, que tem relação com essa letra Num, né? Como radical do verbo Num significa reinar, ou seja, ali teria como se fosse o início desse Messias, né? O início do reino desse falso Messias. Como substantivo significa o herdeiro do trono. O 8º mês é o mês de Machia. Isso considerando Nissan como o primeiro mês religioso, contando 8 meses vai dar até o mês de Reshivan, ou seja, o 8º mês é considerado o mês do Machia, o mês do Messias. E esse número 8 não é tão estranho para nós, porque nós cremos que Jesus ele fez a 8ª aliança. Então tem esse número 8 associado a Jesus. E o 8º mês, que é esse mês do Messias, eles acreditam que o 8 significa a eterna revelação sobrenatural. A gente crê que isso já se cumpriu em Jesus, mas eles acham que isso ainda vai se cumprir. Inclusive nas canções que aparecem na Bíblia, a canção de Moisés, a canção de Débora, de Davi e tudo mais vão sendo descritas. Se não me engano, são 9 canções.
e eles acreditam que quando o Messias chegar haverá essa 10ª canção, né. A gente crê que isso se cumpriu em Maria. Maria fez essa canção, né, mas eles acreditam que isso vai acontecer ainda. E eu não trouxe isso agora, mas eu sei que em Isaías, se não me engano, no capítulo 23, fala sobre a canção da meretriz, ou seja, vai falsear isso também, né. Olha só, como o número 7 representa a perfeição, né, completude, o número 8, que está relacionado ao Messias, seria o estado consumado de natureza retificada sobre esse número 7, ou seja, é como se tivesse consumado aquilo que já estava completo. E como a harpa deste mundo possui 7 cordas, a harpa do Messias possui 8 cordas. Essa informação eu estou trazendo de um estudo judaico, não é da minha cabeça. Assim como 8 transcende o 7, assim também 50 é o número, que é o valor numérico de Num, transcende o 49, que é 7 ao quadrado. E é representado pelo Num curvado, que está confinado pelos limites da natureza. Já o Num Tufit, que é aquele reto que até passa da linha, seria a transcendência, né? E a conexão de um com o outro, do céu e da terra. E olha que coisa interessante, colocando já em números. Quando a gente pega 8 de Tishrei, que foi quando o primeiro grande templo foi inaugurado por Salomão, e somar 50, semelhante àquela contagem do Homer, que começa em Nissan e termina no mês de Sivan, se a gente pegar 8 de Tishrei mais 50 vai dar 28 de Reshivan. E 28 de Reshivan foi o dia que Deus fez a aliança com Noé. Noé saiu da arca no dia 27 de Reshivan, e no dia seguinte Deus teria feito aliança com ele. E como Deus mudou a natureza com o dilúvio, Deus estabeleceu um efeito físico, por assim dizer, dessa aliança, que a gente conhece como arco-íris, mas não estaria correto dizer arco-íris, né? Porque íris tem a ver com uma deusa egípcia lá. Mas seria o arco de Deus. Isso que a gente chama de arco-íris seria o arco de Deus, o arco da aliança que Deus fez com Noé. Então, nesse mês de Reshivan, haverá essa espécie de nova aliança que o falso Messias irá fazer. Então, com a vinda desse Messias, aquele Num, né, encurvado, ele se endireita, formando um Num final, rompendo os limites da natureza, e desce a linha até de baixo, até os reinos subterrâneos da realidade, a fim de ali revelar a luz infinita e abrangente de Deus. E pelo menos para mim é inevitável pensar no seguinte: o diabo não pode criar nada. Então, o que é que vai descer dos céus que as pessoas vão ver? Será que com essa marca, com essa tecnologia, não sei se provavelmente tem a ver com tecnologia, né, que vai ser implantada nessas pessoas que vão receber, elas vão conseguir ver algo virtual descendo? Seria esse nível de engano em que eles só vão poder ver esse templo, esse santuário celestial, se receberem essa marca. Por isso muitos vão ficar tentados também a receber. Só vão conseguir ver se receber isso, se aceitarem essa nova aliança. Então vão ver algo virtual descendo. Hoje em dia a gente tem aqueles tipo de óculos virtuais, né? Eu não experimentei isso, mas uns dizem que é bem real e que confunde, pode confundir alguns, né? Então, imagina agora isso dentro da mente, né? E as pessoas vendo isso. E eu achei interessante essa frase que eu coloquei até entre aspas aqui, que é do judaísmo, que eles dizem que pela graça divina o terceiro, o eterno templo, porque eles acreditam que o terceiro grande templo não será destruído, é construído primeiro no coração de Israel, lembra daquela besta que surge do mar e depois da terra, para depois se tornar fisicamente manifesto na terra. Então, é como se fosse a primeira etapa ali, né, do espiritual sendo revelado, mesmo que virtualmente, mas para depois, sim, realmente ser confirmado, né. Porque se a gente for olhar a interpretação de todos os meses judaicos, vai parecer que algum outro mês também eles esperam essa revelação do santuário divino, mas o mês de Reshivan seria o mais apropriado, porque não tem nenhuma festividade e também nenhum jejum, né, ou seja, nenhuma solenidade. Então parece que em alguns outros meses os judeus também esperam que haverá essa revelação desse templo sagrado. Então será que aqui nesse mês já seria o início de algo, mesmo que virtual, né, para ser depois manifesto fisicamente? Ou seja, vão prometer algo, recebam a marca, porque já existe no reino espiritual, né? Quem receber a marca vai poder ver, e isso depois seria manifesto no ano seguinte, né? Porém, a gente sabe que antes disso haverá o dia da ira do Senhor e vingança do nosso Deus. Outra curiosidade também nesse mês de Shivan, que para mim é um mês importantíssimo, os judeus eles também acreditam em signos. Na verdade, eles dizem que os signos surgiram do judaísmo. Sabe aqueles 12 signos, o horóscopo? Tudo isso surgiu do judaísmo, dos estudos judaicos. Porque isso não é antibíblico, porque Deus já estabeleceu na criação, ali em Gênesis, falando que as estrelas serviriam de sinais também, como medidores de tempo. Então, tem pessoas que conseguem enxergar nos céus algumas coisas, como aqueles sábios que a gente acaba conhecendo como os 3 reis magos. Eles olhando para as estrelas, eles sabiam que haveria um evento importantíssimo que ocorreria. No entanto, que eles se moveram e foram até lá para ver o Messias. Já no cristianismo, tende a rejeitar isso. Não, isso não existe, a gente não pode se basear nisso, a gente não é guiado por essas estrelas e tudo mais. Como se não houvesse nenhum tipo de influência, ou pelo menos significado, né? Mas o próprio Deus é que traz isso em Gênesis também. Porém, diferente do calendário solar, né? Os signos dos meses solares vão ser diferentes, as datas iniciais e finais, do calendário lunar. Então, o signo desse mês de Reshivan é o escorpião. Em hebraico seria Akrav, eu não sei se é assim que fala. E o escorpião ele tem um veneno frio, diferente da serpente que tem um veneno quente. E eu vou deixar aqui também na legenda desse vídeo esses links de onde eu vi esses estudos, desses meses e também do livro em que eu pude ler essas coisas. E continuando aqui, o escorpião é o membro mais mortal da categoria geral de criaturas peçonhentas, cuja figura, modelo, é a serpente primordial do Éden. Olha só a relação. Isso aqui eu vi no site de estudo judaico. A palavra akrav deriva da palavra akev, que significa calcanhar. Como está escrito, tu, a serpente, morderá o homem no calcanhar. Está em Gênesis 3,15. Assim, o akrav
simboliza a mordida consumada da cobra no calcanhar do homem. De forma geral, o veneno da cobra é quente e o veneno do escorpião é frio. O Messias é a única alma que pode superar, matar e, por fim, reviver a serpente primordial, a fim de convertê-la para o bem. Olha só, a gente acredita que realmente Jesus pisou a cabeça da serpente e que, como está escrito em Apocalipse, lá no final do milênio, ele será solto, né? E enganará as nações também, mas será lançado no lago de fogo. E tudo isso é o poder do Messias que faz todas essas coisas. E olha só um segredo que tem nessa equação numérica relacionada ao Messias e esse escorpião. Messias, a palavra Messias, tem um valor numérico de 358. E é o mesmo valor de serpente, que é Naharsh. Eu acho que é assim que fala. Olha a curiosidade, Messias tem o mesmo valor numérico de serpente. Mesmo valor numérico. E é essa serpente que virá enganar as nações como o falso Messias. A crave, ele tem um valor numérico de 372, ou seja, seria Messias mais o número 14, que é a letra Nun. Ou seja, se você juntar Messias mais 14, que tem a ver com o Messias também, né, vai dar o mesmo valor de a crave, que é escorpião. As letras radicais de Reshivan permutam-se para escrever Nahash. Em Reshivan, o Nun está endireitado, em Nahash está encurvado. E eu sei que parece estranho, mas tem realmente relação com Jesus também. Esse Messias tem o valor numérico igual o de serpente, porque em João 3,14, Jesus diz que, e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lembra daquela serpente que Moisés levantou no deserto? Essa é a relação com o Messias. E em Lucas 10,19, Jesus diz que, eis aí vos dei autoridade para pisares serpentes e escorpiões. São os dois juntos ali, né? E sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. E qual o sentido associado ao mês de Reshivan? É o olfato. O olfato é o sentido mais espiritual de todos os sentidos. A palavra hebraica olfato é heiak, e ela é cognata aquela para espírito, rua. E os sábios judaicos ensinam que o olfato é o único dos sentidos que a alma é que desfruta e não o corpo. Ou seja, quando eu como, o meu corpo ele desfruta desse sabor. Algo que eu vejo, algo que eu toco, algo que eu ouço também. Mas o olfato é como se quem desfrutasse não é o meu corpo, mas a minha alma. E é interessante porque às vezes a gente sente alguns cheiros e traz lembranças, até lembranças antigas, e é realmente como se estivesse agindo diretamente na alma, né? E segundo o judaísmo também, o sentido olfato é o único sentido dos 5 sentidos que não participou e que não foi maculado ou corrompido pelo pecado primordial do homem no Jardim do Éden. Porque eles viram, eles tocaram, eles comeram, eles ouviram, mas o sentido do olfato não foi contaminado. É a única parte que não foi contaminada. E uma coisa interessante é que todos os sacrifícios no serviço do templo são para produzir um aroma satisfatório, um cheiro agradável a Deus. Essa satisfação divina com o homem e a criação foi primeiro expressa em 28 de Reshivan, aquele dia que Deus fez aliança com Noé, em que Noé ele fez um sacrifício ali a Deus com um cheiro agradável. Então, eu sei que no cristianismo tendem a demonizar o incenso, né, mas o incensário aparece lá também em Apocalipse. O incenso representa as orações dos santos e tem um cheiro agradável a Deus. O apóstolo Paulo também fala de nós sermos um perfume, um aroma agradável ao Senhor. Ou seja, uma parte santa, né? Algo que não se contaminou. E também os sábios ensinam isso, né? Que está declarado explicitamente que o sentido do Messias é o olfato. Ele cheirava na reverência de Deus, no sentido em que ele julgará pelo odor, ao invés de pela visão ou pela audição. E isso estaria escrito em Isaías 11:3. E o que está em Isaías 11:3? Falando sobre o Messias. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Às vezes a tradução para o português ou para qualquer outra língua não traz essa referência que trouxe o site aqui. Ele cheirará reverência, na reverência do Senhor, né? Deleitar-se-á seria isso, desse cheirar, né? Na reverência do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos. É isso que o Messias faz. E assim como Deus, né? Que vê o coração, não julga, né? Segundo a aparência humana, né? E também não segundo os que as testemunhas dizem, né? As pessoas relatam, né? Pode ser uma testemunha falsa. Mas os anjos estão anotando tudo o que nós dissemos. E isso entrará em juízo também. Porém, o que está, pelo menos aqui na nossa língua aqui, parece que esse versículo traz implícito e não explícito, que ele julgará pelo odor, né? Ele será capaz de discernir quem é que emite, né? Exala esse aroma agradável ao Senhor, que verdadeiramente teme ao Senhor. Então, por meio do seu sentido do olfato, seu Ruach HaKadosh, ou seja, seu espírito sagrado, né? Porque os judeus acreditam que o Messias é uma pessoa normal, um ser normal, que a princípio era mortal, mas quando o espírito sagrado do Messias se une ao espírito dele, então ele não irá morrer, esse corpo não irá padecer mais. Então, quando houver essa união, o Messias ele saberá conectar cada alma judia à sua raiz divina e assim identificar sua tribo, o seu ramo, né, em Israel. Porque não sei se é de conhecimento de todos, mas principalmente depois da destruição do segundo templo, em que os judeus foram espalhados por todas as nações, não tem como rastrear quem é de qual tribo, quem é da tribo de Judá, quem é da tribo de Benjamim, quem é da tribo de Manassés, de Efraim e assim por diante. A maioria, o que dá para rastrear e que eles sabem, é a tribo de Levi e a de Judá, na maioria dos casos, mas as outras não. Porém, o Messias vai saber identificar isso, talvez por esse aroma, né? Só de sentir esse aroma, ele saberá identificar quem é de qual tribo. E eu achei uma coisa interessante que eu li agora há pouco, em que cada um de nós acaba carregando várias células da mãe.
mesmo sendo de um outro corpo, essas células da mãe, estando em nós, essas células driblam o sistema de defesa e conseguem permanecer no nosso corpo. E lembrando de uma coisa interessante do judaísmo, em que para definir de qual tribo você é, isso vem do pai, de pai para filho. Se o pai era da tribo de Judá, o filho também vai ser da tribo de Judá. Mas para a pessoa ser reconhecida e conhecida como judeu, ela tem que nascer do ventre de uma judia. Então, eu achei interessante essa conexão de como as células da mãe permanecem no filho, mesmo depois de grande, e essa relação que os judeus têm, em que o judeu, para ser considerado judeu, ele tem que nascer de uma judia. Para ele saber de qual tribo ele veio, isso depende do pai dele. E uma coisa que eu vou trazer no próximo vídeo, em relação aos últimos 4 meses, né, que tem a ver com aquela profecia de Zacarias 8, o mês de Tishrei tem um simbolismo com Libra, né, com a balança, e essa balança tem a ver com o julgamento. Então, no mês de Tishrei, que é o mês que antecede ao de Reshivan, que é o primeiro mês judaico do ano cívico, né, ou seja, lá em 2029, esse mês de Tishrei já inicia o ano de 2030 no calendário judaico. E como tem essa representação da balança de julgamento, será que o Messias ali, naquele primeiro mês, já não começará a julgar, a discernir quem é de qual tribo, para poder, então, quando vier essa marca e esse santuário divino, as pessoas poderem fazer, executarem o serviço sagrado e apresentarem suas ofertas? E só para complementar, isso aqui também tem um site que eu vou deixar disponibilizado aqui, apesar de estar em inglês, mas não é difícil traduzir. Lembrando que em Apocalipse 11:19 e no capítulo 15, versículo 5, fala sobre essa revelação do santuário divino, de Deus de fato, né? Não do falso Messias, mas de Deus. Nesses dois momentos, o santuário divino é revelado. E ali em Apocalipse 11, está descrevendo a sétima trombeta, quando o reino passa a ser de Jesus, do Messias. E ali o verdadeiro santuário será revelado, ou seja, eles vão ver de onde caíram, vão perceber o erro deles. E ali vão começar a odiar a grande meretriz, né? E vão querer guerra contra eles, matar uns aos outros. E já Apocalipse 15:5 vai dar início aos 7 flagelos, logo depois que esse santuário for revelado. Está falando sobre o mesmo momento. E em Apocalipse tem isso também, né? Às vezes, versículos diferentes estão falando do mesmo momento. Só que um está especificando alguma coisa e outro falando outras coisas, mas está falando do mesmo momento. E olha só o que eu achei interessante nesse site judaico, em que o grande templo ele será construído pelo homem, o terceiro grande templo, mais especificamente pelo Messias. De fato, a sua construção será um dos sinais da vinda do Messias, ou seja, aqueles três meias, o Messias filho de José, o Messias filho de Davi e o falso profeta vão estar promovendo isso, vão estar buscando e se empenhando para que isso aconteça. E uma hora isso vai acontecer. Eu creio que lá em 2029. A promessa desse empenho, né, pode ocorrer esse ano agora, 2026. E isso pode demorar 3 anos e meio para que realmente venha acontecer. Por outro lado, explica que esse grande templo, né, terceiro grande templo, já foi construído por Deus e existe nos reinos celestiais, aguardando o momento em que descerá à terra, pois o terceiro grande templo será o santuário de Deus, estabelecido por tuas mãos. E isso quem fala é o próprio Moisés em Êxodo 15:17, citando o santuário divino. Quando o contexto no mundo for apropriado, eu imagino que vão estar recebendo a marca, né, da besta, esta estrutura celestial descerá e se tornará uma realidade concreta no nosso mundo material. Então eu imagino assim, vai ter a marca, né, com essa promessa. Se a partir dessa marca a gente começar a fazer os preceitos, como esse falso profeta vai estar ensinando, esse Messias também vai estar ensinando, depois disso, alguns talvez já vão poder ver isso virtualmente, né, mas depois disso, depois de cumprirem certas coisas, aí sim vai ser concretizado, vai ser materializado aqui. Mas haverá esses dois no intervalo de tempo, né? O físico e o celestial, e depois os dois vão ser conectados. E pode-se explicar que o Messias guiará o povo na construção das dimensões do grande templo, que podem ser compreendidas pelo intelecto humano, posteriormente, com as dimensões das profecias de Ezequiel, que não podem ser compreendidas, permanecerão incompletas, e elas serão reveladas do céu por Deus. E o que isso quer dizer? O Messias irá construir o terceiro grande templo fisicamente aqui na Terra, de forma que todos podem compreender essas dimensões desse templo. Porém, quando a gente vê as profecias de Ezequiel, quando ele fala do templo em que ele está medindo ali, que Deus fala para ele medir, e ele mediu, dá tantos côvados e tal, realmente quando a gente tenta colocar isso no papel, não tem como. As dimensões que Ezequiel está falando são bem estranhas. Às vezes parece que uma parede está inclinada, às vezes parece que um andar de cima é maior do que o de baixo, que é diferente, é distorcido uma coisa com a outra, mas ele está falando de algo celestial. Então, o que eles creem aqui é que o Messias vai construir um templo, o terceiro grande templo, fisicamente, mas as medidas do celestial ainda vão permanecer incompletas e que elas vão ser reveladas por Deus no céu. E a gente vê isso no cristianismo em Apocalipse, em que essa nova Jerusalém, ela desce do céu, né? E olha só o que eles também creem. Os sábios ensinam e relatam que os portões do primeiro grande templo, né, foi construído por ordem do rei Davi. Tipo, Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas ele construiu os portões. E isso dotou os portões de uma invulnerabilidade eterna. E eles creem que em Salmos 24:7, quando fala sobre os portais eternos, está citando esses portões do primeiro grande templo. No cristianismo, a gente imagina que está falando de algo celestial, um portão celestial, em que abre-se os portões celestiais para que entre o rei da glória. Mas os sábios aqui, os judeus, creem que esses portais eternos, está citando os portais do primeiro grande templo. E o que aconteceu? Quando os babilônios devastaram o primeiro grande templo, os portões eles não foram destruídos. Em vez disso, eles foram engolidos pela terra. Isso está descrito em Lamentações 2:9. Jeremias escreveu isso. Apesar de nossa tradução só dizer que essas portas caíram por terra, mas eles creem que a terra engoliu os portões, né?
Então, na Era da Redenção, todo o grande templo, santuário divino, ele descerá dos céus, com exceção dos portões. E os portões, eles ascenderão da terra, eles vão subir da terra. E o Messias conectará os portões ao templo. E o que os sábios também ensinam é que conectar os portões a um edifício é considerado equivalente à construção de toda a edificação. E isso fica até estranho aqui, né? Será que o terceiro grande templo será de fato reconstruído? Ou ele somente irá liberar aquele local para que, vindo do céu, esse santuário divino, ele levante da terra os portões que estão engolidos ali, né? Que estão enterrados. Aí eu já não sei se vai haver divergência entre eles mesmos, hein, sobre essa interpretação em que talvez haverá de fato o terceiro grande templo construído aqui, da forma que Salomão construiu, com algumas coisas a mais que está profetizada em Ezequiel, né, porque era assim também o segundo grande templo, e haverá esse terceiro grande templo em que os dois serão conectados. Já não sei se há divergência entre eles mesmos. E quando isso ocorrer, eles acreditam que vai se cumprir o que está em Malaquias 3:4, que diz: Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Isso é o que o Messias irá promover. Nós, os cristãos, apesar de não ser um consenso também, isso irá se cumprir no milênio sabático judaico. Mas depende da visão escatológica que alguns têm. Então, agora trazendo em números a interpretação de algumas coisas, reparem uma coisa: o ano de 2023, como eu havia trazido no vídeo sobre as datas dos selados, ele tem início em 26 de setembro de 2022. Eu vou trazer aqui duas datas que são antes de 2023, que são antes dessa data, e duas que são depois. E isso tem um sentido também. Mas pegando o primeiro aqui, que é 17 de Tammuz, que foi em 16 de julho de 2022, então se a gente acrescentar aqueles dois números que está na profecia de Daniel, 1290 dias e 1335 dias, a primeira data a gente vai chegar em 26 de janeiro de 2026, que é 9 de Shevat. Eu sei que essa data já passou, e alguns podem olhar assim: poxa, então invalidou todo o estudo. Mas, como eu também já venho dizendo, que esse estudo aqui não quer dizer que essas coisas vão acontecer, vão se cumprir exatamente nessas datas, porque não é uma revelação divina. Eu estou extraindo dessas datas interpretações que vão auxiliar o nosso entendimento do Apocalipse. E a segunda data é 12 de março de 2026, que dá em 24 de Adar. E olha só uma coisa, não é consenso, mas acredita-se que Elias teria subido aos céus entre os dias 8 e 10 de Shevat. Será que em 9 de Shevat seria o seu retorno, né? Como está profetizado em Malaquias 4, de 4 a 6? E o que aconteceu em 24 de Adar? Em Ageu 1, 12 a 15, descreve essa data, né, de 24 de Adar, e está escrito que o espírito de Zorobabel será despertado, no versículo 14, e que eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor. Ou seja, talvez o falso profeta e aquele Messias filho de José, né, que será militar, né, uma figura militar, eles vão se propor, né, vão trabalhar para que essa casa do Senhor venha a ser uma realidade, né, venha a acontecer de fato. Mas olhando para o nosso lado, será que nesse dia, né, seria o abominável da desolação irá aparecer no lugar santo, como Jesus disse em Mateus 24:15 e Marcos 13:14? E eu imagino que esse lugar santo é o domo da rocha, que para os judeus é o lugar mais sagrado da terra, ali que Abraão ofereceu o sacrifício e aconteceram certos eventos ali naquele local. E como está em Marcos 13:14, Jesus dizendo que é o local em que ele não deveria estar, ou seja, esse falso Messias, né? E em 2 Tessalonicenses 2:3 a 4 diz que o fim não vai vir antes que esse homem da iniquidade seja revelado. E o sinal que Jesus está falando é que ele vai aparecer no lugar santo, um local em que ele não deveria estar, ele vai aparecer lá. E eu imagino que, será que em alguma data, eu coloquei aqui 12 de março, que seria 24 de Adar, seria isso? Ele aparecer nesse local, com essa promessa de que eles vão tentar promover um acordo, talvez um acordo, né, de 7 anos, para que haja paz na terra, porém, haverá muitas guerras, né? Mas ele vai fazer um acordo com muitas nações. E vai ter essa promessa que eles vão tentar construir aquele local, vão prestigiar, né, os judeus. E já aproveitando essa data de 28 de Shevat, que é em 15 de fevereiro, e eu acrescentei 2 dias e também 7 dias, que vai dar em 17 de fevereiro, que é 1º de Adar, e também, acrescentando 7 dias, vai dar em 22 de fevereiro, que é 5 de Adar. O que essas duas datas podem nos auxiliar? Essa data 1º de Adar, ela aparece em Ageu 1, de 1 a 11, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E por duas vezes nesse trecho, de 1 a 11, de Ageu 1, Deus diz: considerai o vosso passado. Ou seja, duas vezes. Não houveram o primeiro grande templo e o segundo grande templo. Deus está falando: considerai o vosso passado, considerai o vosso passado. Eu imaginei, será que nesse dia, 1º de Adar, que seria em 17 de fevereiro, eles se comprometeriam em reconstruir o terceiro grande templo? Eles trabalhariam para isso? Olha só, eles vão dar como se fosse uma promessa, né? E essa promessa poderia demorar 3 anos e meio, para dar início à construção. Então eles vão ter 3 anos e meio para trabalhar sobre isso. E 5 de Adar, eu lembro de Ezequiel 8:1, que diz que no sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. E por que eu coloquei aqui, sendo que está citando o sexto mês e Adar é o 12º mês? Se pegar o ano cívico, Adar seria o sexto mês. E está falando que a mão do Senhor está sobre mim, e os anciãos de Judá vieram até ele, né? Mas o que de fato aconteceu em 5 de Adar na história? Foi o dia em que a liderança de Moisés passou para Josué. E Josué é descendente de Efraim.
como a gente também vai ver, essa questão de Efraim, que está oculta, né? Efraim seria maior que Manassés. Então, essa liderança está passando de um para o outro, né? Moisés, o redentor inicial, né? Para Josué. O que me lembrou de Apocalipse 13, versículo 2. Sobre a besta que surge do mar. E o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Pessoal, essa transferência de poder, de trono e grande autoridade para essa besta que surge do mar. E o mar sendo Israel, né? E agora a segunda data, segundo Zacarias 8, 9 de Ave, que foi em 5 de agosto de 2022, somando também essas duas datas, 1290 mais 1335 dias, vai dar em 15 de fevereiro, que é 28 de Shevat, ou seja, aquela mesma data que a gente acabou de dizer, né? E também vai dar em 1º de abril de 2026, que é 14 de Nissan, que é a Páscoa. O que na história também ocorreu em 28 de Shevat? É a celebração da desistência do cerco de Jerusalém por Antíoco V, na época dos Macabeus. Seria essa data, 15 de fevereiro, o acordo de 7 anos, que está escrito em Daniel, na profecia das 70 semanas? Ele vai fazer um acordo de 7 semanas, mas quebrará a aliança no meio dessas 7 semanas. Por quê? Isso tudo faz parte de um engano. Satanás sabe do seu tempo. Ele vai fazer um acordo de 7 anos, mas ele sabe que não vai durar esse tempo todo. Então, na metade dessa semana, em 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança. E isso justamente para que talvez esse terceiro grande templo ocorra de fato, né? Venha a ser construído. E em Esdras 7 tem coisas interessantes, informações interessantes, porque para os judeus, Esdras é como se fosse um segundo Moisés. É como se ele tivesse um mérito muito parecido ou igual ao de Moisés, porque ele também ensinou e trouxe ao povo a lembrança da lei, né? E diz que nessa passagem que ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, o que ele diz? O rei Artaxerxes escreve para o escriba, né, para Esdras, e diz paz perfeita, que é Shalom, Shalom. E olha só, paz. E a gente sabe que quando começarem a dizer paz e segurança, haverá repentina destruição. Logo depois que começarem a dizer paz e segurança, vem repentina destruição. E a diferença desses 2 dias aqui, de 15 de fevereiro para 1º de abril, são só de 45 dias. Então, realmente é pouquíssimo tempo, menos de 2 meses. E o que o rei fala ali? Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Ou seja, está liberando para poder reconstruir, né, o segundo grande templo. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros. O número 7 aparecendo, né? Em relação àqueles 7 anos de paz, aqueles 7 anos de acordo, né? Que esse falso Messias irá promover, que está em Daniel também. Eu sei que vão olhar para a história e vão falar, não, isso já se cumpriu, aquela questão do acordo de 7 anos, e vão trazer algum exemplo e tal, mas eu estou falando da plenitude dos tempos, no que vai acontecer nos últimos dias. O terceiro jejum, que ocorre em 3 de Tishrei, que é referente à morte de Gedalias, 3 de Tishrei ocorreu em 27 de setembro de 2022. Aqui já foi logo depois desse início de ano, né, do ano de 2023, no calendário judaico. Então, somando a essa data esses 2 números também, vai dar 9 de abril de 2026, que é 22 de Nissan, um dia depois daquilo que a gente chama de arrebatamento, e também 24 de maio de 2026, que é 9 de Sivan. E uma curiosidade é que somente após o anoitecer de 22 de Nissan é que volta a ser permitido o consumo de alimentos fermentados, o que me faz lembrar de Jesus dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus. Isso está em Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 12 também. Cuidado com o fermento dos fariseus. E olha só, como o arrebatamento, né, o advento do arrebatamento, como a gente chamou, né, que lembrando e reforçando também, que é a remoção do espírito, né? O espírito que nasceu de novo é o que vai para o santuário divino e o corpo fica aqui morto, né? Então, esse é o primeiro dia após esse arrebatamento. É como se me lembrasse também daquele primeiro cavaleiro que ele sai vencendo e para vencer. Nesse primeiro dia depois, é permitido o consumo de fermento, de alimentos fermentados, porque na Páscoa e até 7 dias depois da Páscoa, não é permitido comer nenhum alimento com fermento. Tem a celebração da Páscoa e também aqueles 7 dias de celebração do pães ázimos. E eu lembrei também de Mateus 13:33 e também está em Lucas 13:21. Jesus dizendo, disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Será que seria a contagem a partir daí, né, de 3 anos? Para que ao completar 3 anos aí sim, outras coisas vão começar a acontecer? Porque se a gente chegou nessa data de Sivan de 2026, 3 anos depois completos, vai começar o mês de Tammuz em 2029. Mas eu achei interessante que Jesus, nessa parábola, ele fala que a mulher escondeu. Não falou guardou, falou escondeu em 3 medidas. E 9 de Sivan é 3 dias depois da outorga da Torá, que é uma transição espiritual e histórica, essa outorga da Torá. Antigamente, quem não pudesse oferecer os sacrifícios de Shavuot, que é de fato o dia da outorga da Torá, que é 6 de Sivan, alguns falam que é 7, mas considera o início, né, em 6 e se completa no dia 7. Quem não pudesse oferecer os sacrifícios no dia certo, no dia correto dessa festa, tinha até o dia 12 de Sivan para fazer. E olha só o intervalo de 6 até 12. 6 dias, o número 6 aparecendo também. E essa data cai justamente no meio disso, né? Como se fosse aquele ao terceiro dia, né? 3 dias depois. E agora pegando aquela última data dos 4 jejuns, né? 10 de Tevet ocorreu em 2 de janeiro de 2023. Porém, ao invés de acrescentar aqueles 2 outros números, né? 1290 e 1335, eu somei agora os 1260 dias. É o mesmo período de tempo que as 2 testemunhas vão pregar. E agora, somando isso, vai dar
em 15 de junho de 2026, que é 1º de Tammuz. O que ocorreu nessa data na história? Voltando agora lá para o dilúvio. Em Gênesis 8:5, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram o cimo dos montes. Lembra daquela associação que eu falei sobre monte poder representar principado, potestades, dominadores? Então começaram a aparecer nesse primeiro dia do mês de Tammuz. Lembra que eles serão expulsos das regiões celestes? Eles vão agora se agrupar e vão começar a aparecer. E isso me fez lembrar também da segunda trombeta, em Apocalipse 8, de 8 a 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma, como que grande montanha, olha só, montes, montanha, ardendo em chamas, foi atirado ao mar. O mar, lembrando dessa associação com os judeus, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Essas embarcações, ao meu ver, não está falando de navios ou de qualquer tipo de embarcação que realmente fica no mar, literalmente. Como se tivesse algum evento no mar que atingiria essas embarcações e destruiria essa terça parte. Tudo isso aqui em Apocalipse é um simbolismo. E eu lembrei de Deuteronômio 28, 68. Olha a comparação que é feita. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios. Está falando isso aos judeus. Então, além dessa comparação com o mar, compara também com embarcações. Navio é uma embarcação, né? Pelo caminho que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. E eu também lembrei da analogia com os selados, em que em Apocalipse 14 diz que eles são comprados da terra. E aqui, nesse caso, os judeus aqui representados pelos navios, pelas embarcações, diz que eles foram entregues como escravos e não haverá quem os compre. Para mim existe uma associação nisso. E olha só, eu sei que é difícil entender tudo isso aqui, acompanhar essas associações, essas interpretações por analogias, olhar essas datas, esses estudos em relação aos meses e sem parecer um doido, sei lá, mas talvez alguns gostariam que eu dissesse exatamente o que eu acho que vai acontecer, da forma que vai acontecer. Mas o que eu estou tentando trazer com o máximo de informações são bases bíblicas, extraindo o máximo de informações, porque Apocalipse não se explica por si só. Ali tem poucas informações em que explica o próprio texto. O restante está em todas as escrituras, em todos os profetas. Não é por acaso que os judeus guardam até hoje esses livros, essas profecias. Não é questão de história, não é questão de entender o que aconteceu. Eles sabem e entendem que existem profecias ali e só vai se cumprir na plenitude dos tempos. Alguma parte já se cumpriu, mas não se cumpriu por completo. Isso vai se cumprir por completo em algum momento. Então é por isso que eles guardam. E são esses livros que nós temos também. E eu creio que o que o apóstolo João diz em Apocalipse, que bem-aventurado é aqueles que guardam as profecias deste livro, é porque, para entender este livro, não tem como entender se não guardar as profecias de todos os outros profetas, de entender o que eles estão dizendo e trazer agora para este momento. O que eles falaram lá, as representações, os significados, as analogias que eles fizeram para o Apocalipse, para poder entender o Apocalipse. Além de que, para poder de fato entender, os selos do livro de Daniel, do profeta Daniel, precisariam ser abertos. E como o anjo disse a Daniel, aquele livro estava selado até o tempo do fim. Se o tempo do fim já chegou, já está no início do tempo do fim, vamos dizer assim, então os selos foram abertos para poder ser compreendidos, ser estudado. Então, todos os estudos anteriores que tentaram entender o Apocalipse podem haver muitas falhas, porque os selos do livro de Daniel não estavam abertos ainda, não era o momento de entender. E agora está chegando o momento de entender. E se repararem no último capítulo de Daniel, o próprio profeta, sendo sábio, um dos mais sábios em profecia que já existiu, ele vendo aquelas coisas, ele disse que não entendeu e perguntou ao anjo, e o anjo não explicou a ele, mas disse: essas palavras estão seladas até o tempo do fim. E Jesus nos incentiva a ler o livro de Daniel, dizendo: quem lê, entenda. Mas como entender se o livro estava selado? Chegaria um momento em que esse entendimento seria liberado. Quando pergunta a Jesus quando que vai acontecer essas coisas, antes da morte dele, ele diz: eu não sei, nem os anjos sabem, somente o Pai. Porque a sentença ainda não havia ocorrido. Essa sentença só foi deliberada depois da morte de Jesus, quando ele ressuscitou. E quando isso ocorreu, que eles viram Jesus já ressurreto, perguntaram de novo para ele: quando é que então o Senhor vai restaurar Israel? Quando que essas coisas vão acontecer? Aí Jesus disse: a vocês não cabe saber essas coisas, que o Pai reservou em sua exclusiva autoridade. Ele reservou, não quer dizer que ele privou o resto do mundo disso, mas ele reservou em sua exclusiva autoridade. Porém, eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Então, essas informações não seriam impossíveis de serem interpretadas. Haveriam muitas pessoas que se debruçariam para poder entender e buscar essas informações, o que não está incorreto. Porém, olha só, isso também faz parte vamos dizer assim, da operação de engano que Deus é quem está enviando. Deus é quem envia essa operação de engano. Por conta de criarem tantas teorias em torno desse livro também, muitos vão cair em contradição e vão acabar não entendendo. Mas não entendendo porque lhe falta conhecimento ou porque lhe falta fé, mas principalmente porque não entenderam o principal, que é o Evangelho. Se não entender o Evangelho, não vai adiantar entender Apocalipse, porque vai sofrer as consequências descritas no livro. Mas se entender então o Evangelho, aí o apóstolo Paulo fala, essas pessoas não vão ser pegas de surpresa. Então, em Apocalipse também, quando Jesus fala a uma das suas igrejas que se eles não se arrependerem,
Então Jesus vai vir contra eles e eles não vão saber a hora que ele vem contra eles. Mas se eles se arrepender, eles saberiam e não seriam pegos de surpresa? Porque existe uma promessa ali no capítulo 3, que eles seriam poupados daquela hora, dessa hora. E essa hora é 42 meses. 42 meses que é o período da grande tribulação, em que a igreja será transportada para um lugar em que será sustentada por esse tempo, fora da vista da serpente. Enquanto a serpente e todos os seus anjos serão expulsos das regiões celestes e lançados aqui, a igreja será levada para o lugar oposto a isso. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer esses últimos 4 meses que tem essa promessa de Zacarias 8, em que essas datas serão transformadas em regozijo para a casa de Judá, e também mais informações com outras datas extraindo e nos auxiliando a entender o Apocalipse também.